como eu estive viajando em diversos estados durante a semana, não me pronunciei sobre um tema que, para mim, é fundamental. Quero primeiro cumprimentar a Câmara dos Deputados por terem aprovado, no debate da medida provisória 672 de 2015, a senadora Maria do Carmo sabe o quanto que durante o meu mandato nessa casa eu apresentei e aprovei aqui no Senado políticas de valorização do benefício dos aposentados e pensionistas. Infelizmente, os projetos que apresentei aqui, a Câmara não aprovou, mas isso não é o importante. O importante para mim é que, por uma fusão de uma emenda de 3 deputados, e pelas informações que recebi de Paulo Pereira, Arnaldo Faria, de Sá e Mendonça Filho, foi incluído no debate do salário mínimo o reajuste dos aposentados, acompanhando o crescimento do PIB. Exatamente como um projeto que nós aprovamos aqui e está lá na Câmara dos Deputados. E por que eu lembro essa história? Não é para dizer porque nós aprovamos aqui, é para dizer que o Senado já se posicionou sobre esse tema. O Senado já aprovou que a inflação mais PIB, que hoje está com o salário mínimo, deve se estender também aos aposentados, que 90% ganham até 3 ou 4 salário mínimo. E quero aqui contestar os números que foram levantados por setores do governo. Não vou citar o nome de ninguém. Que o gasto seria de 9 bi. Que jeito? Se o PIB tem sido 0 ou 0,1%. Se o PIB é 0, o aumento é 0. E é retroativa 2 anos atrás pela atual política de salário mínimo. A inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Então, no primeiro ano, que foi um PIB, se não me engano, de 0,01, deve dar um gasto de 300 milhões. Por um orçamento da Previdência que se aproxima dos 500 bilhões. Então, não há motivo nenhum para não votar a matéria. No segundo ano, vai ser 0, porque o PIB foi negativo. Então, não vai ter reajuste nenhum para os aposentados. No terceiro ano, deve dar em torno aí de 1,5 bi. No total, porque a lei só vale por 4 anos, vai dar um total de mais ou menos 6 bi no total de 4 anos. E é por isso, senhora senadora Maria do Carmo, que eu vim à tribuna no dia de hoje para dizer que eu espero que o que eu vi no painel ontem, onde todos os partidos votaram favorável, e eu votei e defendi, ao reajuste do judiciário, que não é vinculado ao PIB, mas estava atrasado e pode chegar a 76%. Justo, votamos junto. Acho que teve um voto só no final que ficou contra. Eu espero ver aquele mesmo painel com o sim, 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 sim do vermelho. Porque tem uma questão de coerência. Como é que a gente explica que o trabalhador do regime geral da Previdência, que não tem paridade, pega o fator, tem uma redução permanente nos seus vencimentos, a gente não quer assegurar nem sequer um PIB negativo. O que nós estamos assegurando, na verdade, é um PIB negativo praticamente nos 2 primeiros anos. No terceiro ano, ainda numa expectativa de que haja um PIB melhor, nós poderemos ter um reajuste que pode chegar no total a algo em torno aí de 2%. 2%. 2%. E nós estamos falando da votação que fizemos ontem, e eu defendi desde o primeiro momento. Cobrei do presidente Renan, há mais ou menos um mês atrás, que no dia 30 nós voltaríamos aqui o reajuste do servidor público, e assim o presidente o fez. Honrou o nome e a palavra desta casa. Essa casa, se ontem não tivesse votado, seria um vexame. E sempre digo que a palavra dada é um compromisso assumido. Então, quando me procuraram sobre o tema, diga, é um tema que eu não discuto, eu voto.
Eu quero só votar. E foi assim que fizemos. Fui procurado pelas centrais, pelas confederações, pela todas as entidades de aposentados e pensionistas que estarão aqui na semana que vem para dialogar com deputados, com senadores, porque os deputados também virão acompanhar aqui o debate. Eu tomei a liberdade de dizer a eles que o Senado vai manter a sua coerência, como foi uma votação há 8 anos atrás, de um projeto que aqui apresentemos, com o mesmo teor, o Senado aprovou. Infelizmente, na Câmara não houve acordo, não votou. Mas antes tarde do que nunca. Agora o projeto vem, colocado numa MP, para garantir uma política salarial permanente para o aposentado. Eu não estou nem preocupado que o PIB é negativo em relação ao salário. Claro que eu queria um PIB negativo, positivo. Claro que eu queria um PIB de 5%, de 6%, de 7%. Mas se não temos, teremos com essa aprovação, pelo menos sinalizando ao país, aos milhões de aposentados e pensionistas, que o Congresso Nacional assumiu a sua responsabilidade e aprovou uma política salarial para esses homens e mulheres que construíram esse país de cabelos brancos. Eu estou convicto que esse debate não é um debate de oposição e de situação, de governista ou não governista. É o debate da seriedade, da responsabilidade, da solidariedade, eu diria da fraternidade com aqueles que mais precisam. Senhora Presidenta, eu teria inúmeros assuntos para falar, já que como estou viajando o país todo, fui a 8 estados, e até agosto vou passar os 27, discutindo a questão do fator que não aceita essa forma tal de progressão, é a Fórmula 85-95 e ponto. Como também não aceito o projeto que veio da Câmara, da terceirização. Em cada evento que vamos, senador Alberto do Carmo, mais de 1000 líderes se fazem presente. Foi assim em São Paulo, foi assim no Rio Grande do Sul na quinta, foi assim no Rio de Janeiro na sexta, foi assim em São Paulo na segunda, foi assim em Minas, foi assim em Santa Catarina, foi assim no Paraná e vai ser assim em Pernambuco nesta sexta-feira. E não entra só a terceirização, entra, claro, a defesa da democracia, entra o debate da Previdência e entra também a situação dos aposentados e também pensionistas. Por isso que eu estou muito tranquilo quanto a esse tema. Ontem mesmo tive com todas as centrais e confederações, senador Walter Pinheiro, conversando ali com o presidente Renan Calheiros. E o presidente foi muito claro, vai botar a matéria em votação e a vontade do plenário é que será respeitada. Mas disse a opinião dele, que ele não é contra não, e que se depender dele, do voto dele, o Senado vai aprovar a matéria exatamente como veio da Câmara dos Deputados. Mas claro que ele não pode falar pelos senadores e senadoras. Ele apenas deu a opinião dele. Espero, senhora presidenta, porque aprendi no convívio aqui com os senadores e senadoras algo que para mim é muito positivo. Logo que terminou esse pleito, disseram para mim que o Senado ia votar muito mais conservador, muito mais devagar, muito mais atrasado que o Senado anterior. Não é isso que eu estou vendo, senador Walter Pinheiro. Estou vendo um Senado que faz um bom combate, faz um bom debate, independente de posições ideológicas, cada um no seu partido, mas as questões voltado ao mundo dos trabalhadores, dos aposentados, aqui o Senado não tem recuado, não. Não tem recuado. E não vai recuar nesse tema, pelo menos é o que eu acredito. Estou dando, claro, o meu ponto de vista. Que nós aprovaremos, enfim, aqui, nós que aprovamos o fim do fator, ou criamos melhor uma alternativa, que é 85-95, nós que, com muita convicção, votamos ontem aqui, porque achamos que era justo, e acho que é justo, e digo que é justo, o reajuste do servidor e do judiciário, e vi lá no painel, e repito agora, que praticamente todos os partidos, o meu partido liberou, mas depois, conversando com os senadores, vamos votar todo mundo junto, e votamos. E o senador Guerra até fez uma
provocação positiva, né, senador Caiado? Fez uma provocação na linha de dizendo que o PT estava votando com os trabalhadores. Senador Walter Pinheiro, se você me permitir uma parte rápida. Isso, duas coisas. Uma é essa votação que Vossa Excelência chama a atenção do dia de ontem. Até, inclusive, ainda um pouco bem antes da votação, eu fiz esse apelo ao senador Delcídio para que ele retirasse até o requerimento, em que pese eu achar que o próprio presidente, na minha opinião, até encaminhou. Nós até tentamos essa questão de ordem, quer dizer, você não pode fazer um requerimento para não... Você não pode fazer um requerimento de adiamento da discussão se a matéria não tinha nem entrado na pauta. Então, nós tínhamos que primeiro botar a matéria na pauta. E a outra é exatamente a posição favorável à matéria, em que pese, eu sei do esforço de tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre o judiciário e o próprio executivo, mas eu continuo com a posição que acho que aí é a responsabilidade do judiciário. Ele tem que mandar e nossa obrigação aqui, inclusive, é discutir essa matéria. A outra é em relação a essa questão do fator. Agora, a próxima sessão do Congresso já deve constar na pauta, inclusive, o fator previdenciário, a matéria que foi vetada. Eu, particularmente, acho que nós temos que abrir uma campanha pela derrubada do veto, o que pode facilitar. Então, com isso, não precisaria mais nem apreciar a medida provisória, que, na minha opinião, veio com erros uma medida provisória que trata de coisa para daqui a 2 anos. Então, portanto, nesse momento, ela não é de urgência. Se o efeito dela vai ser para daqui a 2 anos, então daqui a 2 anos vinha a medida provisória. Então, portanto, acho que é uma coisa importante isso. Essa questão associada a esse negócio do fator, a questão da política de reajuste do salário dos aposentados, que nós já conversamos, e a nossa posição é uma posição de total e pleno apoio a essa matéria, até porque, como nós já verbalizamos isso, senador Paulo Paim, uma matéria que a gente, historicamente, tinha assumido o compromisso, então não há motivo nenhum para a gente recuar em relação a essa matéria, a não ser que coisa melhor seja apresentada. Até então, eu não vi. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Eu agradeço a sua posição, que é de sempre aquela do PT de raiz, do PT de origem, do PT que nunca dobrou a espinha ou mudou o conceito ou a palavra empenhada durante a sua história. Todo voto que a gente dá aqui é vinculado a essa visão que faz com que a gente, nesse momento, venha à tribuna e reafirme essa posição, que eu já, inclusive, falei a ministros que comigo conversaram, que eu acredito que o Senado vai votar, sim, favorável à política dos aposentados e pensionistas. Mas, senhora presidenta, eu vou dar como, para registro somente, 4 pronunciamentos, nesses 3 minutos que, gentilmente, a senhora me deu. Um é homenageando os pescadores do país. Eu estive, na semana passada, no estado do Rio de Janeiro, e fui a uma colônia de pescadores conhecer mais de perto a arte do pescador artesanal. Trabalho belíssimo, e por isso faço aqui uma homenagem a eles. Faço também uma homenagem aos caminhoneiros do Brasil, que festejam, que lembram o dia de ontem como o dia dos caminhoneiros, numa grande festividade, numa grande homenagem que eles receberam lá na minha cidade, em Canoas, Rio Grande do Sul. Registro também a visita que recebi do embaixador da República Dominicana, Alexandro Arias Zarzuela, que me falou algo impressionante. Ele me disse que lá no seu país, eles recebem muitos migrantes e o país deles é praticamente 1/10 do número de habitantes do Brasil. E eles têm 350 mil migrantes e conseguiram montar uma estrutura de atendimento a todos. Porque quando eu estive em São Paulo, recebi uma comissão representando 50 mil haitianos que estão aqui no Brasil e que pediram que nós dialogasse com as autoridades de São Paulo e da União sobre a situação deles, que é uma situação, lamentavelmente, tenho que dizer, aqui no Brasil,
de semi-escravidão. E convidei o representante da República Dominicana para que participe na semana que vem numa audiência pública sobre a lei e o projeto que fizeram naquele país para garantir uma vida digna aos migrantes. Por fim, senhora presidenta, eu também lembro que no dia de ontem foi o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura e quero também deixar registrado esse meu pronunciamento. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós somos daquele que vai dizer sempre: tortura, tortura, tortura nunca mais. Ditadura nunca mais, tortura com ditadura ou sem ditadura, não aceitamos em qualquer parte do mundo. Senhora presidente, eu deixo esses meus pronunciamentos com Vossa Excelência, mas não posso esquecer o último. É a carta que recebi do Sindicato do Ensino Privado Sinep sobre o Pronatec, demonstrando as suas preocupações porque não estão recebendo o correspondente ao dinheiro do Pronatec. E aqui eles fazem um apelo para que eu, ao mesmo tempo, registre aqui no plenário esse atraso, que já vai há mais de 4 meses. Eu só vou resumir nessa frase nos últimos minutos. Além da não abertura de mais vagas, que decepciona o povo gaúcho, o governo, infelizmente, já está há mais de 120 dias de atraso em relação aos repasses de valor para as escolas das turmas que estão em andamento. Diz mais. Infelizmente, a situação do FIES não é diferente. Informamos que a sociedade gaúcha deseja uma solução definitiva para o FIES. Resumo de toda a carta: a situação, nobre senador, é muito difícil. Estamos falando de sonhos de alunos, estamos falando de sonhos de manutenção do Pronatec na busca da formação para o emprego de centenas e centenas ou milhares e milhares de jovens que sonham com o primeiro emprego. E, por fim, eles relatam também a situação de centenas de professores das escolas técnicas na expectativa de receber os seus salários. Senhora presidente, era isso. Agradeço muito a Vossa Excelência, mas, repito, o eixo do meu pronunciamento vai na linha de que, na semana que vem, essa Casa aprove, como a Câmara fez, por ampla maioria, a política de salário, a política salarial permanente para os aposentados e pensionistas. Repito, o Senado já aprovou 2 vezes. Por 2 vezes, nós aprovamos e remetemos para a Câmara. Infelizmente, lá nas comissões não andou. Mas que bom que agora está vindo numa medida provisória a mesma coisa que o Senado já aprovou. O Senado não vai mudar de opinião, creio eu, sobre um tema que se posicionou com tanta firmeza. Agradeço muito, senadora, o espaço que a senhora me deu. Nesse momento, eu que há quase uma semana estava até me sentindo mal já e com saudade dessa tribuna. Obrigado, senadora Maria do Carmo.